O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão, pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos, o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria. Maria, Mãe da Igreja. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje com muita alegria o dia de São João Paulo II, um Papa que todos nós católicos muito amamos. Estima-se que talvez ele seja o Papa da história da Igreja que mais foi e é mais amado pelos fiéis católicos. São João Paulo II, ele foi batizado com o nome de Karol Wojtyła, nasceu no dia 18 de maio de 1920, na cidade de Wadowice, na Polônia. Ele teve uma juventude muito dura, porque teve que passar por muitas dificuldades, devido ao ódio e à destruição da Segunda Guerra Mundial. Em outubro de 1942, ele entrou no seminário clandestino da Cracóvia. Depois ele foi ordenado sacerdote no dia 1º de novembro de 1946. Em 1958, ele foi ordenado bispo auxiliar de Cracóvia, e ele teve como lema episcopal aquele famoso lema que nós conhecemos de São Luís Maria Grion de Montfort, que escreve o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que é Totus tus Maria, todo teu Maria. E esse livro, essa espiritualidade, ajudou São João Paulo II quando ele era seminarista e passava por uma crise teológica, que é uma crise que muitos católicos passam, de achar que amar Nossa Senhora vai deixar de amar a Cristo, até que quando ele leu todo aquele livro, ele viu que não era bem assim. E nós também temos vários testemunhos de vários outros padres, até aqui da nossa arquidiocese de Cuiabá, que também sofreu essa tentação, e ao se encontrar-se com o Tratado da Verdadeira Devoção, todos esses pensamentos caíram por terra, até mesmo, por exemplo, de São João Paulo II. São João Paulo, ele participou do Concílio Vaticano II, e lá no concílio ele deu a sua contribuição para as 2 constituições dogmáticas, que é a Gaudium et Spes e a Lumen Gentium. E em 1967, ele foi elegido pelo Papa Paulo VI como cardeal da Igreja. Depois, no dia 16 de outubro de 1978, ele foi eleito o Supremo Pontífice, ou seja, o Papa da Igreja Católica. E durante o seu pontificado, o Papa João Paulo II, ele realizou várias viagens, como nós bem conhecemos, e por isso ele ganhou um apelido de o Papa Peregrino. Tem até uma música muito bela chamada Peregrino do Amor, que diz justamente isso.
És o peregrino do amor, buscava os jovens com muito amor, porque é dele a iniciativa das jornadas mundiais, né, a Jornada Mundial da Juventude. E dentre essas viagens, 3 foi aqui no Brasil. A primeira foi em 1980, devido à beatificação do jesuíta José de Anchieta. Então ele beatificou. Em 2014 o Papa Francisco canonizou como santo. A segunda viagem foi em 1991, quando ele veio visitar a irmã Dulce, hoje também canonizada santa pelo Papa Francisco. E nessa viagem foi quando o Papa São João Paulo II veio visitar a nossa arquidiocese. E hoje nós temos um memorial, né, lá naquela região próxima ao CPA, não sei exato o nome daquela região, mas que o nosso bispo decretou justamente memorial para nós nos lembrarmos sempre que um santo padre pisou aquelas terras. Por isso, memorial São João Paulo II. E em 1997 ele veio para o Brasil devido ao Encontro Mundial das Famílias no Rio de Janeiro. Ele faleceu no dia 2 de abril de 2005, às 21h37, na noite prévia ao Domingo da Misericórdia. Para quem não sabe, o segundo domingo da Páscoa, a pedido de Santa Faustina, uma santa polonesa, assim como ele, né, Jesus pede para ela que o segundo domingo da Páscoa fosse o domingo da Divina Misericórdia. E por causa disso o Papa São João Paulo II instituiu na igreja Domingo da Misericórdia. E ele vai falecer nas vésperas dessa noite, para vocês verem, né, a manifestação e os sinais de Deus na vida de São João Paulo II. Aqui eu apresentei para vocês brevemente algumas trajetórias. Poderíamos comentar muitas coisas sobre a vida de São João Paulo II, mas eu gostaria de comentar apenas de um aspecto que o Evangelho de hoje nos ilumina. Jesus nos diz no versículo 49: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já tivesse aceso. Aí depois no versículo 51, vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Que palavras fortes e duras de nosso Senhor para nós no dia de hoje. Mas é essa a verdade. Todas aquelas pessoas que escolherem encarregar a sua cruz e seguir a nosso Senhor, ela será tratada dessa forma, assim como Jesus também foi tratado. Vai ser tratado como um quadrado, como uma pessoa que vive no passado, como uma pessoa que não está aberta à felicidade. Se nosso Senhor não agradou o mundo, não será nós que iremos agradar. E é por isso que o São João Paulo II, no dia que ele foi instituído Papa, na sua primeira homilia já como Papa, ele disse uma frase, que é o canto de entrada que o ministério cantou hoje, que ficou meio que conhecido como lema do seu pontificado. O Papa São João Paulo II disse: não tenhas medo, antes procurai abrir, melhor, escancarar as portas a Cristo. Essas são as palavras dele. Não tenhas medo, escancarai, abrir as portas a Cristo. E foi justamente isso que identificou toda a vida de João Paulo II. João Paulo II tinha uma personalidade carismática, ele era visto como bonzinho. No entanto, São João Paulo II, ele não se vendia para partido nenhum, não se vendia para ideologia nenhum, ele simplesmente pregava a verdade. Ele simplesmente dizia para os católicos aquilo que tinha que ser dito como pastor, como pai, como líder, como príncipe dos apóstolos. Certa vez, no dia do seu velório, estavam aquelas filas para chegar até o caixão, dar uma passada. Um jornalista, que não era religioso, não era nada, viu um jovem e perguntou para ele: por que você gosta tanto dele? Por que você está aqui? E esse jovem simplesmente respondeu: eu gosto dele porque ele não diz aquilo que eu gosto de ouvir, mas diz aquilo que eu necessito ouvir. Então, o ministro de Deus é chamado justamente a isso, a não dizer aquilo que nós queremos ouvir. Às vezes eu percebo que umas pessoas vêm confessar,
vem pedir uma orientação e a pessoa ela não quer ouvir a verdade. Ela quer contar a vida que ela está levando e quer que nós padres assinamos embaixo. Não, aqui não. Se você quer viver a coisa errada, você vai viver lá fora. Mas enquanto você estiver aqui dentro, nós pregaremos a verdade. Doa a quem doer. Já dizia o ditado, né? Os incomodados que se retiram. Então, a igreja fala a verdade para quem? Não é para o mundo, é para os católicos, é para quem está dentro. Se você não está se sentindo bem, ou você se converte, porque muitas vezes a resistência é um sinal de orgulho, de soberba. Se não está aberto à verdade, não está aberto à graça de Deus. E Jesus já dizia: a verdade vos libertará. Então, ou você se converta, ou você saia. Por aí nós compreendemos a doutrina de João Paulo II, quando ele falava da teologia do corpo, da sexualidade, das relações sexuais fora e antes do matrimônio, dos anticonceptivos, da pornografia, da masturbação. De tudo isso, São João Paulo II ele era bem claro, ele não se vendia, falava a verdade. E por causa dessa verdade, por mais que doesse, ele arrastava muitas pessoas para si. E o interessante é que Jesus nos diz lá no Evangelho de São Lucas: ai de vós, quando todos vos aplaudirem. Um padre, um bispo, um papa não é para ser aplaudido pelo seu povo, porque muitas vezes esse aplauso é sinal de que o padre esteja fazendo a vontade daquelas pessoas, e nós temos que fazer a vontade de Deus. O padre, o bispo, o papa precisa ganhar aquelas pessoas para Cristo com a verdade do Evangelho. E depois São Paulo também nos diz: se eu quisesse agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Então todo bispo, todo padre poderia parafrasear São Paulo nessas palavras: se fosse para eu agradar as pessoas, os paroquianos, eu não tinha me tornado padre. Então assim foi São João Paulo II. Então que a vida de São João Paulo II, meus irmãos e minhas irmãs, seja um exemplo para nós vivermos sobre a verdade do Evangelho. Se você tem alguma dificuldade, algo que você não aceita, porque a igreja ensina aquelas realidades, a igreja é quadrada, a igreja é isso, reza, peça ao Espírito Santo que Ele converta o seu coração, que Ele te abra para viver a verdade. E rezemos também nessa Santa Missa pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que sempre guie a sua igreja na verdade do Evangelho, e também por todos os bispos e sacerdotes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.